Olá, bom dia, que alegria, mais um programa chegando à sua casa através da Rede Século XXI. É uma alegria a gente poder falar das coisas boas, daquelas que vêm da palavra. A palavra é sempre Deus nos falando, articulando com a gente, falando o tempo todo. E os espaços em brancos de uma palavra ou outra é a ação de um povo que acredita na felicidade, de um povo que crê, de um povo que espera. Então, nós estamos dando início, estamos aí na sua casa, seja na sua sala de visita, ou enfim, onde você colocou o seu aparelho para que juntos possamos viver esse momento profundo de espiritualidade. A espiritualidade muitas vezes não está em atos de práticas religiosas, mas na profunda intimidade com Deus. Esse Deus que fala, que se revela o tempo todo e que quer, com toda certeza, o nosso bem. Hoje nós queremos falar de um tema bastante especial, dizendo assim, a felicidade existe? Porque nós estamos no programa Você Pode Ser Feliz. Essa é a certeza que eu tenho, você pode. E aí a gente pode perguntar, você é feliz? Existe a felicidade? Ser feliz todo o tempo é possível? Então vamos fazer esse trabalho juntos. Não eu só estar falando aqui, eu gostaria que vocês entrassem em contato, fossem conversando comigo, colocando as suas dúvidas principalmente. Porque a felicidade, como todos nós sabemos, vamos partir de um trecho do Evangelho de João que ele diz assim, quando Jesus fala, eu tenho dito essas coisas para vocês, quer dizer, tudo que eu te falei, tudo aquilo que eu disse a vocês, é para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja plena. Porque tem muita gente que diz que a alegria é difícil encontrá-la, é uma utopia. Quer dizer, o que significa a palavra utopia? Nunca vai ser realizado. E para o cristão que crê, utopia é, portanto, aquilo que está para se realizar. Está dentro de um processo de esperança, de um processo dinâmico que vai se concretizando a partir do crescimento de um sujeito, o crescimento de um irmão, de uma irmã, daquele que não se fecha em si mesmo, mas aquele que aprende com todas as circunstâncias. Hoje a gente fala muito em reciclagem, nada se joga fora hoje. Você não pode jogar nada fora daquilo que é você. Eu quero lembrar uma frase do Jean Vanier. Jean Vanier é um grande fundador da Arca. A Arca tem sido no mundo e lá em Sorocaba nós temos também a Arca, que é uma expressão de acolhida para aqueles que têm uma certa deficiência intelectual, um rebaixamento intelectual. Pessoas que o mundo não olha com os olhos que a gente deveria olhar. Então, nós temos essa preocupação com a Arca. E o Jean Vanier ele diz assim, olha, nunca fuja dos problemas, porque é no problema que está a solução. Então, se você quer fugir do problema e vive fugindo dele, aliás, isso é muito próprio de nós, seres humanos. A gente vive fugindo dos problemas o tempo todo. E quando a gente foge, é sinal que você não quer a solução, porque a solução está ali dentro do problema. Quanto mais você foge, mais você está fugindo da sua realização. Então, como eu dizia, para uns é utopia, algo que não vai se realizar, para outros está ligado a certas situações, será que tenho, será que eu não tenho, talvez num processo de alienação, se eu tiver isso, serei feliz, se eu tiver aquilo, serei feliz. E tem outros que atribuem a momentos felizes. Então a gente pode refutar tudo isso porque não tem nada a ver com o plano humano. O plano humano não é isso. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, consequentemente, nós deveremos ser felizes. Agora, as dificuldades, elas devem existir. Se uma pessoa quer ser somente feliz, sem dificuldade nenhuma, sem nenhum problema para resolver, ela está muito mais no princípio do prazer. E o princípio do prazer é aquele que está assim de pulsão de morte. Vou me explicar. O que é pulsão de morte? Pulsão de morte é o conteúdo do nosso inconsciente, mas ele não quer problema de jeito nenhum, porque no nosso inconsciente o princípio é de prazer. Eu não quero dificuldade, eu não quero problema, eu não quero nada para enfrentar, a não ser ter uma satisfação interior. Por isso que a pulsão de morte se estabelece ali, porque não querer problemas significa que eu não quero viver. Como serei uma resposta no meio do problema? Como serei uma solução no meio do problema? Então, por isso,
queria provocar em vocês, olha, o conteúdo do meu inconsciente é não ter problema, mas eu não vivo de maneira só inconsciente. Não tenha dúvida que isso é a maior parte da minha vida, mas eu tenho que trazer para a consciência a minha existência. Pensar, refletir e assim por diante. Então vamos interagir, vamos pensar, vamos refletir e assim por diante, para que juntos nós possamos vencer algumas das nossas dificuldades, sei lá, a sua dificuldade que você está falando. Eu estou disposto aqui a dialogar, porque quando surge a sua dúvida, ela vem e essa dúvida é cartesiana. Duvido, penso, penso, logo existo. Se eu não duvidar, eu não penso. Eu vou aceitando as coisas. E às vezes eu tenho um pouquinho de receio dessas pessoas que vivem essa passividade. A passividade de aceitar tudo como se tivesse tudo muito bom. Não. Eu penso que a gente pode ser resignado. Resignado é saber que muitas vezes tem uma solução, mas às vezes eu fico um pouco com aquela situação, um pouco de humildade. Eu acabo recuando talvez. Veja bem, estou perdendo a alegria de viver? Como fazer quando se perde a alegria de viver? Como vencer a infelicidade? Então, portanto, está aqui o inquérito do dia para que junto a gente possa pensar. A felicidade existe? Existe. Mas como ser feliz totalmente? Estou perdendo a alegria de viver? Como fazer quando se perde a alegria de viver? Quando eu sou dominado, melhor dizendo, pela tristeza. A tristeza me angustia e talvez vá até a patologia da melancolia. Porque quando uma pessoa fica por demais de triste, ela fica melancólica, que é uma patologia do luto, de uma perda, sei lá, algumas coisas assim. Então, como vencer essa infelicidade? Então, enquanto vocês vão pensando, refletindo, vocês vão ligando, 0 operador 19 3871 9620, para que você possa conversar comigo, interagir, fazer seus pedidos de oração também, lógico. Nós estamos aqui porque acreditamos na oração. Essa oração nos une, nos faz íntimos de Deus e essa intimidade nos dá força, nos dá coragem para que a gente consiga olhar de maneira diferenciada e diferente a relação pela qual estou vivenciando. Então, portanto, também quero já cumprimentar a nossa irmã Geni, que foi a sócia sorteada, que falará ao vivo por telefone. Então, portanto, ela de Hortolândia, Geni Marques Clarindo. Bom dia já para você e logo nós vamos conversar sobre a oração que vamos fazer juntos. Isso é importante. E lógico que oração é conversar, é falar. Não é soltar uma série de situações pelas quais eu vou, desculpa a expressão, vou apenas vomitando, não. Senão a gente cai numa linguagem um pouquinho de um psittacismo. Sabe o que é um psittacismo? É uma linguagem papagaiesca, é a linguagem do papagaio. O papagaio, ele ora. Eu já vi papagaio rezando o Pai Nosso, mas ele não sabe que ele está rezando o Pai Nosso, ele não sabe nem que ele existe, ele apenas repete. E eu insisto muitas vezes lá na minha comunidade, olha, não sejam como papagaios, olha a linguagem. Será que quando você está falando tem sentido? Lembrem-se da semana passada que eu falava do nominalismo. De repente a gente cria um nominalismo, quer dizer, a gente cria nomes, mas esse nome às vezes não está revestido de essência, não está revestido de significado e é preciso ter significado. Então a oração tem que preencher o nosso vazio, a ponto de que nós transbordemos, porque o Senhor nos passa uma fé transbordante e isso deve, portanto, preencher toda a nossa vida, porque o dia está começando, senão você vai ficar vazio, ficar angustiado e isso não vai fazer bem para você e nem para aquelas pessoas que estarão no seu lado. Então, por isso, 0 operadora 19 3871 9620, peça a sua oração e converse comigo sobre esse inquérito que nós estamos falando. Estou perdendo a alegria de viver? Como fazer quando se perde a alegria de viver? Como que eu posso vencer a minha infelicidade? Torno a dizer, a felicidade é algo completo. Nós é que ligamos, talvez, algumas situações. Eu até pensei aqui num ponto que eu achei interessante, dizendo assim, olha, a felicidade do homem que menos pensa, sente ou quer, simplesmente vive.
será que esse tipo de felicidade? Seriam 3 tipos que nós inferimos, que nós podemos refletir. Então, dizendo a primeira, a felicidade do homem que menos pensa, sente ou quer, simplesmente vive. A segunda felicidade, a do prazer, que consiste em aproveitar tudo de bom que a vida possa oferecer, sem pensar no próprio bem. E uma terceira reflexão que a gente pode fazer, a felicidade do crescimento, do desenvolvimento, que se encontra no ato de evoluir, de alcançar a plenitude, visando o próprio bem, baseada na hombridade e na nobreza de caráter. Então, é interessante a gente parar para pensar, porque são 3 pontos que eu quero decifrar com vocês. Esse primeiro ponto, já começando dizendo assim, olha, a felicidade do homem que menos pensa, não reflete muito, ele não quer problema, ele não quer dificuldade. Será que é esse tipo de felicidade que eu quero? Onde eu não reflito, onde eu sou manuseado, manipulado pelas pessoas. Elas é que determinam como eu vou me comportar. Será que essa passividade é que me faz feliz? Eu conheço muita gente que se anula diante de certas situações de relacionamento e assim por diante, tudo em nome de uma felicidade. Mas será que é isso que é felicidade? Eu não falar, eu não me expressar? Porque eu tenho a impressão que a gente precisa interagir. E a interação verdadeira só acontece quando eu estou íntegro, isto é, quando eu não estou desfacelado, quando eu não estou dividido, quando eu sei aquilo que eu quero. Esse segundo ponto que está falando assim, a felicidade do prazer. Não sei, me vem a palavra epicurismo. Epicurismo é um movimento que acontecera há muitos séculos atrás de Epicuro, onde ele dizia o máximo do prazer para esquecer a dor. Será que é isso que nós queremos? Preste bem atenção. Eles usaram, não sei, de maneira um tanto errada, o carpe diem, quer dizer, aproveite o dia, porque esse dia não vai voltar nunca mais. Mas será que aproveitar o dia é ser no máximo feliz, sem enfrentar a realidade da existência? Então, vai pensando um pouquinho aí, vai refletindo o que eu estou falando. Olha, o primeiro é aquele que se anula, não quer saber de nada, quer dizer, fica tranquilo, fica em silêncio, não pensa, ele simplesmente está vivendo. Mas será que está vivendo ou está existindo? Há uma diferença entre viver e existir? Bem, é um ponto, né? E o segundo ponto, como nós estávamos falando, a felicidade do prazer somente, que consiste em aproveitar tudo de bom, mas não aproveita também aquilo que não é bom. E eu acredito que aquilo que não é bom também pode ajudar a gente a viver. Vamos parar para pensar. Então nós vamos fazer um pequeno break, enquanto você vai pegar seu telefone, vai fazer os seus pedidos de oração, e se tiver no meio dos pedidos daquelas pessoas que você está querendo que a gente ore, você também pode fazer uma pergunta e dizer, olha, hoje não estou muito bem, eu estou com uma dificuldade assim, ou então perdi um ente querido e não é normal que eu esteja triste. E aí nós vamos conversar. Cada pergunta, ela exige uma série de reflexões. Então, nós voltamos, e aí nós voltamos logo em seguida e pensando também nessa ligação que você pode fazer, você que ainda aqui não é um sócio evangelizador, poderá sê-lo. Voltamos logo, para podermos refletir sobre a felicidade existe. Até já.